Alô, alô, ciclo 1, beleza? Tranquilo com vocês? Pessoal, hoje a gente vai estar vendo aí o módulo 21, tá? Rolou uma live desse módulo, tá? Porém, eu havia prometido que ia deixar a resolução em vídeo para vocês, tá? Então lá vai, vou compartilhar minha tela para vocês. Lá vai, lá vai, lá vai. Tá aí, beleza? Pessoal, é o seguinte, então tá aí nosso módulo 21, exercício de movimento uniforme. Movimento uniforme é um movimento que é feito com a velocidade constante, um tipo de velocidade que nunca muda, tá bom? Então, é um movimento que não possui aceleração, que é ela que vai fazer essa velocidade mudar. Então, se ela não existe, a velocidade não muda. Eu não acelero, a velocidade do carro não muda, tá bom? Então, tá aí o nosso visual, tá? Repare que o veículo aqui, o nosso móvel, avança sempre de 2 em 2 metros, 2 para 4, 4 para 6, né? E isso ocorre sempre a cada 1 segundo. Então, ele avança 2 metros a cada 1 segundo. Sua velocidade é esta, 2 metros por segundo. Tudo bem? Tranquilo aí? Nossos gráficos do movimento uniforme, repare que aqui o deslocamento é crescente, ou seja, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E ele é positivo e não muda, tá? Ela é sempre constante, a função constante aqui, ó. Porque a aceleração não existe, ela é zero. Tá? Embaixo, o deslocamento ele diminui, a velocidade, portanto, é negativa, movimento retrógrado, tá? E é constante essa velocidade, porém, a aceleração é nula, não existe. Tudo bem? Tranquilo? Questão primeira. As duas formigas se movem em linha reta com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada. Na figura estão indicadas as velocidades escalares das formigas e as posições que ocupavam num certo instante. Determine a posição de encontro entre as duas formigas. Então, pessoal, ó, como eu vou prever o acontecimento do encontro, estou usando a função horária do sorvete. Beleza? Então, tá aí. Do primeiro móvel, a posição inicial dele é 10 e a velocidade dele é 5t. 5, né? E no caso a gente vai multiplicar pelo t de tempo. E do segundo móvel, né, a posição inicial é o 14, tá vendo aqui, ó? E a velocidade é 3 multiplicado pelo t. Estou respeitando o sorvete. T está em segundos e o S está em centímetros. Pessoal, então, para garantir o encontro, a posição de um tem que ser igual à posição do outro, tá? Um vai alcançar o outro. Então, a gente vai igualar as funções horárias e vai resolver essa equação de primeiro grau. Então, 5t menos 3t vira 2t, 14 menos 10 vira 4. Então, resolvendo a equação, a gente encontra que o tempo vale 2 segundos, é o TE, instante de encontro. Porém, a questão pediu a posição de encontro, né? Então, a gente vai substituir esse valor de 2 em qualquer uma das equações. Vou escolher a primeira. E aí a posição inicial é 10, mais 5 vezes o 2. O 2 é do instante de encontro que a gente achou aqui. Ó. 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 10, 20. 20 centímetros. Ou seja, vai acontecer um encontro na posição 20 centímetros dessa régua. Tudo bem? Tranquilo? Está morto o primeiro exercício. Alternativa E de elefante. Sem respirar, querido. Bora pro 2. As tabelas indicam as posições de dois veículos A e B sobre a mesma estrada retilínea nos instantes 0 e 1 hora. Desprezadas as dimensões dos veículos, sabendo-se que eles se movimentam um em direção ao outro, tá? Um de encontro ao outro, o que é isso? Um vai ter velocidade negativa. Com velocidades constantes, é correto afirmar que eles passarão pela mesma posição depois de quanto tempo, em qual horário, né? Pois bem, então, tá aí o início tá o início e o final, né, dos movimentos, né? Os instantes e as posições, iniciais e finais. Vamos inicialmente calcular as velocidades através da equação do movimento uniforme. Velocidade do A, a gente vai calcular o deslocamento dele, que é de 90, posição final, menos 15 da inicial, dividido por 1 hora, que isso precisou. A velocidade é 75 km por hora. A do B, a final, repare que é 420, né? E a inicial é 495. Vai dar um valor negativo na resposta. Viu o que eu falei? Como está um de encontro ao outro, a velocidade de um deles é negativa. Ou seja, no caso, o B executa o movimento retrógrado, enquanto que o A executa o movimento progressivo. Mostrando, a gente vai montar as funções horárias agora, né? Lembrando que para montar a função horária do movimento uniforme é um sorvete. No primeiro móvel temos essa configuração, posição inicial 15, velocidade 75. E para o B, posição inicial 495 e a velocidade menos 75. Para que haja um encontro, a gente vai ter que igualar as funções horárias, ok?
Então, vamos igualar na equação de primeiro grau. 150t igual a 480. Dividindo pelo outro, a gente encontra 3,2 horas. Tá? Dessa forma, a gente vai observar que nenhuma alternativa contempla isso. Então, 3,2 horas é a mesma coisa que 3 horas mais 0,2 horas. Ou seja, né, 0,2 horas é uma fração de hora, ou seja, eu vou transformar isso em minutos, multiplicando por 60. E aí, teremos 3 horas e 12 minutos. A nossa resposta na letra B de bola. Ok? Tranquilo? Maravilha? Um estouro de emoção. Então, bora para Marta e Pedro, que combinaram encontrar-se num certo ponto de uma outra estrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade escalar de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado. E só então estava passando pelo marco zero. Então, queria dizer, a Marta foi até o 10. Tá? Ou seja, quando ela chegou no 10, o Pedro estava começando a sair do zero. E aí, o Pedro tinha que continuar a viagem, né, com a velocidade constante de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem, grife encontrassem, próximos de qual marco da trajetória. Então, vamos organizar as funções horárias. Então, está aí a função horária da Marta. Tá? A posição inicial dela é o 10, mais a velocidade dela vezes o tempo, 80t. O do Pedro, pô, ele não tem a função horária. Tem sim, né? Desculpa, a posição inicial. Tem sim, que é a posição 0, mas o 0 não vai influenciar na conta. Né? Então fica só a velocidade dele vezes o tempo, sem t. E aí, para que haja um encontro, vamos igualar as duas posições, as duas funções horárias. E aí, 80t passa por outro lado, fica 100 menos 80t. E aí, 20t igual a 10. Dividindo pelo outro, a gente encontra que o tempo é de meia hora. Vamos pegar esse instante de encontro e trocar em quaisquer uma dessas funções aqui. Por quê? Eu quero, não é o instante de encontro, eu quero a posição, o S de encontro. Então, eu escolhi a função do Pedro, tá facinho. Pega 100 vezes meio, metade do 100 vira 50. Tá? Então, eles vão se encontrar no quilômetro 50 da estrada. Alternativa B de dado. Ok? Sem respirar, querido, bora para o 4. O senhor José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante de 3,6 km por hora, dirigindo-se para o supermercado, que está a 1,5 km. Seu filho Fernão, 5 minutos após, corre ao encontro do pai levando a carteira que ele havia esquecido. Então repare que o filho, né, ele perdeu 5 minutos em casa até se dar conta de que o pai tinha esquecido a carteira. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante que este chega ao mercado, podemos afirmar que a velocidade média do Fernão foi qual? Então o pai chegou, na hora que o pai chega, o moleque chega junto com ele. Ok? Então vamos descobrir o tempo gasto pelo seu José. Antes, já vou converter aqui, vou pegar esse 3,6 km por hora da velocidade dele e dividir pelo 3,6. A gente encontra o valor de 1 metro por segundo. E aí, na equação do movimento uniforme, repare que aqui eu usei 1.500. Ou seja, 1,5 km é a mesma coisa que 1.500 metros. A velocidade está, no caso, 1 metro por segundo, né? E a gente descobre que o tempo vale 1.500 segundos. Fechado? Esse é o tempo do seu José. Vamos ver o tempo gasto pelo filho. Lembrando que o Fernão perdeu 5 minutos em casa. Ou seja, ele perdeu 300 segundos. Ok? Então, o tempo do filho é o tempo do José, menos esse tempo que ele perdeu, né? Os 300 segundos. E aí, 1.500 menos 300, o filho só tem 1.200 segundos para alcançar o pai na porta do mercado. Combinado? E aí, para calcular a velocidade escalar média do filho, a gente vai usar essa equação. A gente troca o deslocamento que ele tem que executar de 1.500 metros, né, que é da casa dele até o mercado, e dividir pelo tempo que o filho tem para encontrar o pai, que é de 1.200 segundos. O valor é de 1,25 metros por segundo. Porém, pelas alternativas, nós queremos a resposta em km por hora. Então, basta agora multiplicar pelo 3,6. E aí, multiplicando, a gente encontra, tá vendo aí o 3,6? A gente encontra o valor de 4,5 km por hora. Tudo bem? Tranquilo? Galera, acessa o link que está lá na sala virtual para você garantir a sua presença. Beijo na sua alma aí. Tudo de bom. Valeu? Tranquilo? Deixa eu parar aqui a nossa aula e um abraço. Show!